Boa noite a todos e todas presentes. Meu nome é Jaqueline Silva, sou analista de patrimônio cultural do SESC Paraty. Hoje é a segunda aula desse ciclo formativo, né? Formação em arte contemporânea, descolonização do olhar. Eu vou repetir alguns recadinhos que já foram dados no primeiro dia. Eu acho que pode ter gente que está chegando agora, né? Que é a primeira aula que está aqui. A gente pede para todo mundo deixar os microfones desligados, mas se quiserem deixar as câmeras ligadas, é muito bem-vindo, para que a nossa professora possa olhar para quem está presente, possa ver os rostinhos, não se sentir tão solitária na sua casa, né? A gente vai ter certificados, e esses certificados eles serão dados para quem tiver no mínimo 75% de presença. E para isso, a Emira, que é a nossa produtora, que vai conversar com vocês pelo chat, vai aparecer aí, é separativo, é a Emira que responde, ela precisa ver o nome de vocês. Então, quando a pessoa entra, você pode colocar convidado ou o seu próprio nome. Então, é importante que vocês coloquem o nome de vocês. Aí, se você olhar e você tiver como convidado, escreve no chat o seu próprio nome, tá? É importante porque ela vai conferindo pelo chat o nome de cada um, não precisa responder, tá? E esse é um ciclo que pretende uma reflexões mais aprofundadas, né? Reflexões um pouco mais longas, né? Um curso que vai até o mês de junho. Então, é importante que a gente que a gente tenha essa regularidade de presenças. A gente tem a fala da palestrante, que hoje a gente tem a honra de ter a presença da professora Leda Maria Martins, que é a Rosane, que é a nossa Rosane, que é a curadora, vai apresentá-la com a devida atenção daqui a pouco. E depois a gente vai ter um tempinho para conversar, para perguntas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo, podem escrever no chat, que a gente pode conversar ao longo da noite, tarde, noite. Tá? Então, boa aula para todos nós, todos e todas. Obrigada, Jaqueline. Boa tarde a todas, todes e todos. É uma alegria ter vocês aqui de volta, né? Depois da nossa aula, né, inicial, que na verdade foi mais uma espécie de colocação dos pingos nos is, né? E aí eu até brincava com vocês que a real oficial do que estamos falando, de quando estamos dizendo descolonização do olhar, vocês teriam com a Leda Martins, que é mestra de todas nós. Eu costumo dizer que a Leda é a nossa mais importante intelectual hoje, griot, né? Viva. Precisamos falar mais o nome dessa mulher, dessa senhora. Precisamos difundir o pensamento, a teoria da Leda. E nos honra muito ter a Leda Martins nesse ciclo. Como eu já disse, é a maior, né, intelectual que nós temos, né, de um brilhantismo, de um refinamento teórico, de uma reflexão, mas ao mesmo tempo de uma singeleza, né, de um afeto com todos, de uma generosidade, né? A Leda é uma mulher muito generosa. E eu vou falar aqui muito rapidamente do currículo dela, que, em sendo quem é, vocês devem imaginar o quanto que ela, né, o currículo da Leda é extenso, mas eu acho que apresentar assim rapidamente já nos dá assim, a régua e o compasso, né, com quem nós estamos falando, que aí não é a carteirada brasileira, pelo contrário, é o reconhecimento de uma trajetória. A Leda Maria Martins, ela é poeta, ensaísta e dramaturga, doutora em Letras e Literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1991, mestre em Artes pela Universidade Indiana, nos Estados Unidos, em 1981,
é pós-doutora em performance, né, em estudos de performance pela Universidade de Nova York, foi professora da UFMG entre 1993 a 2018, atualmente a Leda é aposentada, então a gente tem a audácia de ficar alugando e convidando a Leda para participar dos eventos. Ela é professora visitante, né, da Universidade de Nova York, coordenadora do programa de pós-graduação em letras e estudos literários da FALE UFMG de 2010 a 2012, foi diretora de ação cultural da UFMG de março de 2014 a março de 2018, presidente das comissões de criação e de implementação do curso de graduação em artes cênicas da UFMG, 1987 a 89, é autora de vários livros, capítulos de livros e de ensaios publicados no Brasil e no exterior. Alguns dos seus livros, né? A gente vai destacar aqui Cantiga de Amares, O Moderno Teatro de Corpo Santo, A Cena em Sombras, Afrografias da Memória, que foi o primeiro livro, Leda, que eu li, seu, na década de 90. O Moderno, Os Dias Anônimos, no Prelo, Performance do Teatro Espiralar, né, para 2021. Já saiu? Não, é Performances do Tempo Espiralar. Ah, é do Tempo, desculpa, exatamente, é do Tempo Espiralar. Em 2017, pela editora Cobogó, né? Em 2017 foi criado o Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, patrocinada pelo BDMG. Ela é rainha de Nossa Senhora das Mercês, do reinado de Nossa Senhora do Rosado do Jatobá, em Belo Horizonte. Então, com vocês, sem mais delongas, a Leda Martins, escutemos o que irradia da voz dessa mulher, que o que irradia dela é muito forte, muito expressivo, muito instrutivo, para nos tornar um pouquinho melhores. Leda, bem-vinda e muitíssimo obrigado pelo aceite do convite de estar aqui conosco. Boa tarde. Podem responder daí, viu, gente? Boa tarde. Boa tarde, Leda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês. Eu quero agradecer. Primeiro, assim, tudo que a Rosane disse de mim, vocês apaguem, tá? Nada de maior, isso não existe. Aliás, eu fico muito constrangida. Sou apenas uma das pessoas dentre as milhares, né, que tem buscado, né, contribuir modestamente para as reflexões do nosso país. Quero dizer que eu fiquei muito comovida com o convite da Rosane. Nós tivemos a chance de estarmos juntas no ano passado, ela também me convidou para um evento. Eu fiquei achando, sabe, depois, que aquele foi talvez um dos melhores eventos que eu já participei com aquela nossa conversa. E foi a primeira vez que a gente teve um tempo maior. Então, eu quero te agradecer demais pela sua generosidade ao falar de mim, ao me convidar. Eu vou apenas, na verdade, continuar a magnífica conversa da sua aula maravilhosa que deu início a esse evento. Quero também agradecer a toda a equipe de organização, de produção, tá? Do Sesc Ipiranga. Então, agradecendo Jaqueline Silva, eu agradeço a todos vocês da organização, da produção aí do Sesc. E também agradecer a vocês que estão conosco, né? O horário é meio ingrato, 5 horas da tarde, né? Ainda não é final do dia, mas também não começou a noite. Então, é uma honra estar com todos vocês para a gente poder conversar um pouquinho. Ô, Rosane, você, por gentileza, fique à vontade para me interromper se eu estiver falando demais, tá? Eu fiquei muito inspirada pela sua aula, assisti toda ela e grande parte do debate, e espero poder também acompanhar. Nem sempre vai ser possível,
todo o ciclo. É um tema muito instigante, né? E você traz pessoas incríveis. Então, já de início também, meus cumprimentos a você por este seminário e a todos que dele participam. Viu, querido? Eu só quero fazer um reparozinho no livro Performances do Tempo Espiralar, está justamente em processo de produção. Então, ele deve sair, segundo a Cobogó, ainda neste primeiro semestre. E Afrografias da Memória também está, neste momento, em produção da segunda edição, revista e ampliada. E também a Cena em Sombras. Eu tenho a promessa da perspectiva de fazer uma reedição da Cena em Sombras. Então, esse ano nós vamos ter aí né, possibilidade, e eu conto com a sua generosidade, como sempre. Meus amores, então, o que eu fiz? Eu fico muito assim, constrangida quando falo de aula, né? Então, acho que eu não vou proferir uma aula. Eu fiz alguns apontamentos para nós podermos conversar, tá? Apontamentos que eu chamei assim, entre luzes e sons. O que podem as imagens? E eu queria começar com uma citação do Roland Barthes. Ele diz assim: o olhar do outro lhe transforma em imagem, assim como a batata bruta é transformada em frita. É uma reflexão muito interessante, né? Esta do Roland Barthes. O olhar do outro me transforma em imagem. Aí eu rascunhei 3 movimentos. O movimento 1 eu chamei assim: um olhar, uma célula, uma imagem. Uma imagem, a imagem de uma mulher africana negra, que por extensão passa a ser ali, naquele momento, uma extensão da negrura, Sara Sarkisi Bartman. A sombra, esta imagem, assombra desde o século XIX os nossos olhares. Ela foi designada como Venus Hottentot, uma mulher sul-africana cujo corpo foi exibido em vida dela e depois da morte dela, então em vida e após a morte, como sintoma, indício ou prova, tudo entre aspas, da pretensa degeneração biológica do negro africano e em geral. Ela foi objeto de especulações laboratoriais. Ela foi modelo exemplar do disforme, entre aspas, em aulas de medicina. Ela foi um recurso recorrente de ilações cientificistas, não científicas, cientificistas, discriminatórias em inúmeras produções, na medicina, na antropologia, etc., e também em imagens textuais e visuais em várias áreas ditas experimentais e científicas. Como negra, essa imagem tornada aterrorizante, povoou de modo perturbador a mente de muitos povos, inclusive dos povos negros. E esta imagem alimentou as teorias de eugenia que embasam os ideários de extermínio do negro
e de outras etnias e povos por aqueles que se apoiam na falácia da supremacia branca. Lembremos, entre tantos outros, tanto mais longínquos quanto mais próximos de nós, os assassinatos nas redondezas de Oslo, em 2011, 77 pessoas assassinadas em nome da supremacia branca. Naquele episódio, no filme, no documentário, uma das sobreviventes, cuja irmã foi assassinada, ela dizia, depois de ouvir o discurso do exterminador, por que ela causava tanto medo? Porque a figura dela despertava tanto ódio. E quando ela falava dela, ela falava de todos nós, né? Que não nos conformamos nos ideais de pureza, nos falsos ideais de pureza e de supremacia raciais. Ora, dando um salto de alguns anos, só pegando alguns espaços exemplos, o próprio ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, há poucas semanas atrás, também em nome de quê? Da supremacia branca. Do ódio aos imigrantes, do ódio ao outro não branco. A perseguição aos imigrantes que saem de África em direção à Europa, ou do Oriente Médio em direção também à Europa, ou que saem do México em direção aos Estados Unidos. As próprias chacinas dos negros rotineiras no território brasileiro. Ora, voltemos à imagem, uma das imagens mais singulares que matizam este olhar da supremacia branca. São muitas essas imagens. São representações simbólicas do imaginário colonizador imperialista. Entre estas imagens, estão imagens que ilustram livros infantis e juvenis, como as que, por exemplo, representavam, e às vezes a gente ainda nos deparamos com elas, né? O negro como monstro canibal. Isso era muito comum nos livros infantis, não apenas europeus, mas brasileiros, inclusive. Eu sempre me assustava na escola quando vinha a professora narrar, trazer alguns livros para que nós lêssemos, e na capa dos livros sempre havia essas imagens aterrorizadoras do negro como disforme, como um canibal, como uma monstruosidade, como maligno, como demônio. Ou ainda, muito mais próximos de nós, né? Anúncios que ilustravam crianças negras, né? E aí estimulavam crianças negras como iscas de pescadores. São muitas essas imagens. Ou, por exemplo, né, a propaganda de sabão, que era para escovar e retirar a eficácia do sabão, era para retirar o pretume do negro. São muitas essas imagens. E são perversas. E insistem. Basta você ligar a televisão e ver alguns comerciais. Comerciais de empresas aéreas, comerciais de milhas, comerciais de cerveja, retratam, né, um corpo disforme,
e um sujeito aterrorizador. Né? Como eu disse, elas às vezes aparecem, ainda hoje, ainda agora, neste momento, em pirilampos grotescos e cruéis, como eu disse, em comerciais de cervejas, dentre outros meios de representação de suportes e dispositivos. Lembremos Machado de Assis, um belíssimo conto dele, Pai contra Mãe, quando o narrador nos lembra, com triste sarcasmo, a imagem moldada pela máscara de Flandes, objeto de tortura do negro escravizado. Machado diz assim, só uma frase dele, era grotesca tal máscara. Nós poderíamos dizer, né? São grotescas essas imagens. Aí ele diz, com uma fina, mas forte ironia, mas a ordem social nem sempre se alcança sem o grotesco, alguma vez o cruel. Ou seja, a ordem social dos sistemas muitas vezes se fazem por essa desqualificação do outro. Imagens. Imagens nunca são inocentes. Nunca. Nenhuma imagem é inocente. Etienne Salmon afirma que, aspas, as imagens, ao se associarem, são formas que pensam. Diz mais, aspas, toda imagem é portadora de um pensamento, isto é, veicula pensamentos, fecha aspas. O pensamento das imagens, no entanto, não é, minha gente? Muitas vezes reluta em deixar desvelar muitas das suas motivações históricas. Aspas de novo. Diz o mesmo autor. Toda imagem, um desenho, uma pintura, uma escultura, uma fotografia, um fotograma, uma imagem eletrônica ou infográfica, nos oferece algo para pensar. Ora um pedaço de real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar. Ora, sabemos todos nós, não é? As imagens veiculam figuras, figurações, representações. E aí continua esse autor. Aspas. A imagem participa de histórias e de memórias que as precedem, das quais se alimenta antes de estar sempre renascendo. Mas tem uma coisa também que eu acho muito importante no pensamento do teórico, como eu disse. O pensamento, a imagem traz também, aspas, o pensamento daquele que produziu a imagem. Assim como o pensamento de todos que olharam para essas imagens. Ou seja, a imagem nos olha, não é? Carrega consigo memória, mas nós também incorporamos o nosso olhar na leitura dessas imagens e na sua própria disseminação. Ora, esse pequeno introito não é só para nós, talvez, concordarmos em algo. Imagens são conhecimento. Veiculam pensamentos. E aí, então, nós podemos nos inquirir. Que saberes as imagens visuais dos negros e da negrura revelam ou escondem? De que modo essas imagens interagem com as representações do negro em todas as artes e em todas as plataformas e dispositivos de construção do pensamento? O que pensam essas imagens? O que sobre elas é pensado? Em sua recorrência e sobrevivência,
que elas narram? O que elas postulam? Qual a sua memória nesses contextos, nos contextos de enunciação e de produção? O que sobra nessas imagens? O que nelas se silencia? O que delas emana? Enfim, quais os seus poderes como olhar e como reflexo de olhares? Olha, essas são, eu imagino, né, parte das perguntas miradas por esse extraordinário seminário. Movimento 2. Olhar medusa. Imagens são formas, portanto, simbólicas, indiciais, de processos históricos amplos e complexos na própria produção e registro das imagens e da sua disseminação. Burke vai afirmar para nós, abre aspas, as posturas e gestos dos modelos e os acessórios e objetos representados nas imagens seguem padrões e são carregados de sentido simbólico. Ou seja, toda imagem carrega sentidos simbólicos. Ora, eu não vou aqui fazer todo um percurso de análise das imagens, né? Mas eu queria chamar a atenção para isso, né? Que as imagens, na verdade, elas são sistemas de relações que são formas de inscrição de sentidos. Portanto, o estudo das imagens nos possibilita investigar e perquirir uma pluralidade significativa de pontos de vista, dos contextos, inclusive, nos quais são produzidas as imagens, e também sobre sua sobrevivência. Como também reitera Burke, eu acho que é interessante nós lembrarmos disso, imagens, assim como textos e testemunhos orais, são uma forma importante de evidência histórica. Elas registram atos de testemunho ocular. Ocular. Voltemos, portanto, ao olhar. Afinal, né, o nosso evento se chama Descolonização do Olhar. As imagens são, portanto, testemunhas, são atos de testemunho ocular. A filosofia ocidental e suas gnoses são marcadas pela primazia do olhar como portal para a apreensão do conhecimento. Conhecer seria, assim, derivação do que a visão nos proporciona. Aí, não é? E toda a filosofia ocidental nos comprova um prestígio do olhar e, por conseguinte, da visão na perquirição do mundo, sintetizada na própria palavra cosmovisão. Ou seja, a apreensão do mundo, o saber sobre o mundo, nos viria através do olhar. Viria através do olhar. Vamos brincar um pouquinho com as palavras, né, gente? Convite aqui a brincar um tiquinho. Aliás, essa brincadeira com as palavras em relação ao olhar é fascinante. Bom, as raízes do termo olhar e visão, em grego e em latim, atestam esta equivalência e esta osmose, que se revela também no termo teoria, que vem de teorem, que, por sua vez, deriva de um nome, teoros. Oros, que é de Oran, que significa ver. Isso eu tirei de um texto do Bonheim. Assim, teorizar
é conhecer pelo olhar perquiridor. Olhar perquiridor. Como diz o próprio Bonheim, teoria é um ver, na raiz da palavra grega e latina, é um ver concentrado e repetido. Um ver que sabe ver, que inventa meios para ver cada vez melhor. Tudo isso dentro da ótica, ai, brincadeira com a palavra, ótica, né? Do ver, do olhar ocidental. Olha, o olhar produz a visão como espelho, speculum. E aí, interessante, né? Para quem gosta de teatro, o próprio termo teatro vem de teatron, né? Estamos aí com o mesmo prefixo theos, de teoria, e designam, lá na Grécia Antiga, os assentos nos lugares da representação, as arquibancadas, lugar de onde se vê, onde se assentava o espectator, aquele que vê, para assistir os espetáculum, aquilo que era para ser visto. Olha que interessante, né? Aí eu tô brincando com vocês com as palavras através da Marilena Chaui. Um texto brilhante dela, que eu vou ler daqui a pouquinho, um pedacinho para vocês, que se chama Janela da Alma, Espelho do Mundo, Marilena Chaui. Olha, então, gente, o que nós temos aí? Nós temos, né, de certa maneira, que esse modo de se pensar o mundo, como a apreensão do mundo através da visão, como o meio privilegiado, ele é de uma dimensão extraordinária no pensamento europeu. Não é? Quer dizer, na verdade, nós poderíamos falar com outro teórico Novaes que, dentro desta visão, olha, nós usamos aí, né? Visão como conhecimento. Dentro desta ótica como conhecimento, né? Pensar com a visão é construir conceitos. Olha bem, interessante. A gente fala muito, né? Os olhos como janela da alma. Quem teria escrito essa frase teria sido Da Vinci. Um grande pensador do olhar e da visão. Bose, Alfredo Bose, que na semana passada faleceu, não é? Um grande mestre. Bose dizia, ele vai realçar um texto dele o seguinte: a cultura grega, aspas, a cultura grega, acentuadamente plástica, enlaçava pelos fios da linguagem o ver ao pensar. Eidos, forma ou figura, é termo afim à ideia. Então, olha bem, a própria palavra ideia origina-se, né, da visão, de ver. A mesma coisa, ele chama atenção, com pouquíssimas diferenças de sons, a mesma coisa do grego também é latim. Video, que quer dizer, né, eu vejo, tem a mesma raiz, id, de ideia. Então, o id de eidos e de ideia estaria também no termo greco-latino história. Então, o que seria, etimologicamente, história no pensamento europeu? Visão-pensamento. Isto é o Bose, um texto belíssimo, A Ilha Nossas Homenagens. Ora, e aí, né, nós poderíamos buscar em vários pensadores do Ocidente esse link
entre conhecimento, visão, conhecimento e olhar. O olho como ação de ver e também como potência de ver. Ora, esse modo, e este é o modo, não é? Que o colonizador, que o europeu, que funda o pensamento europeu, e que ele vai inscrever também no olhar, no pensamento que cria sobre o outro não europeu. E isso é tão forte, isso é tão embrenhado no pensamento, que a Marilena Chaui, nesse texto, ela vai nos chamar a atenção para uma série de ocorrências na linguagem em que todo dia nós reiteramos este pensamento. Toda hora, todo momento. Me permitam ler aqui alguns deles apenas. Ela diz assim: se nós desejamos enfatizar o nosso acórdão com alguma coisa, nós falamos assim, claro! Olha aí a visão. Se desejamos expressar agrado, falamos espetacular. Olha o espetáculo. Olha a visão. Aliás, na própria palavra detetive, em inglês, né, ela vai ver o olhar. Aí ela diz assim, em geral a gente fala assim, tá vendo? Tá vendo? Olha, ao falar tá vendo, né? De novo, nós estamos repetindo, né, a ideia de que ver é conhecer. Ou então, veja o que diz. Até quando nós queremos nos dirigir à escuta de alguém, a gente fala, veja o que diz. Veja o que diz. E por aí vai, né? O visionário. O que é o visionário? Aquele que tem uma visão, portanto, um conhecimento superior aos outros, seja no passado ou no futuro. E por aí vai, não é, gente? Nos provérbios, o pior cego é aquele que não quer ver. São vários exemplos que ela dá nesse belíssimo artigo dela. Ou seja, a primazia do olhar, ela é tão... Ela funda tanto o pensamento europeu que nós a disseminamos e traduzimos nas nossas rotinas verbais cotidianas. O interessante é isso, né? Olha só, uma frase que resume isso. Veja o que a Rosane diz. Né? Até quando nós alçamos outro modo de apreensão do conhecimento, aí, né, ele vem antecedido pelo olhar. E mais, né? Olha só, continua Chaui. No pensamento judaico-cristão, Deus é luz e fonte de luminosidade. Aí, gente, é incrível como a potência do olhar, não é, Rosane? A potência do olhar como conhecimento. E aí, né, eu lá no final, uma provocação justamente em relação a esta primazia. Porque nós lidamos com ela como se ela fosse natural, não é, gente? Ela não é natural. Né? Ela é uma criação cultural. Né? Então, os mitos gregos também traduzem essa primazia do olhar. Interessante o Narciso, né? Narciso morre pelo olhar de si mesmo.
E aí é muito interessante, né? Porque toda a supremacia, né? O pensamento da supremacia branca e da eugenia, ela vai se assentar nisto, né? Aquilo que não se parece comigo, né? Não pode sequer ser considerado humano, que é, traduzindo de uma forma mais ampliada, o pensamento narcisista, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. Lembra da música? Cantada pelo Caetano, não é? Caetano. Ora, eu, em 98, fiquei muito tocada ao conhecer um texto do Manuel Rui, um escritor angolano. E Manuel Rui, nesse texto chamado Eu e o Outro, ele falava justamente desse olhar, né, do colonizador, desse olhar imperialista, que matava este outro, ou que desejava a eliminação deste outro. Em várias práticas das áreas, em várias elucubrações teóricas, e mesmo na prática artística, inclusive na literária. Ele se referia particularmente, né, a um tipo de texto, que é um tipo de pensamento, que desqualificava o outro africano. Ora, pensando esse texto, eu publiquei, também em 98, uma pequena reflexão que eu chamei de Escrever o Outro, e que está reproduzido nesse livro que está saindo agora, né, o Performance do Tempo Espiralar, em que eu chamava a atenção para este olhar que considera o outro como exótico. E eu marcava aí, né, a separação, exótico. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a Rosane chama também esse termo, né? Eu marcava no exótico justamente esse exótico, ou seja, o que está fora do meu olhar. Não é? Aquilo que não cabe no meu olhar. E não caber no meu olhar quer dizer, não cabe no meu pensamento, está fora de mim, né? Não cabe como tradução de conhecimento, ou seja, e se está fora de mim, não é sequer um estigma, ou um bárbaro, ou sequer é da ordem do humano. Ora, nesse texto, portanto, que eu publiquei em 98, 99 ou 2000, não me lembro bem, eu chamava a atenção, eu denominava este olhar exótico, este olhar que não contém a possibilidade do outro, como o olhar medusa. Olhar mortífero sobre o outro. Olhar e visão que matam. Aí vocês poderiam me perguntar, né? Mas por que medusa? Porque pensando com as fontes mitológicas que fundam o pensamento europeu, Medusa representa, é possível ler em Medusa, um modo especial de percepção do outro. Ou seja, o olhar grego, ele desenhou nos mitos nuances distintas para inscrever suas representações da alteridade, metaforizadas em 3 divindades, em particular: Medusa, Ártemis e Dionísio. Mas não vou falar dessas 3, não. Né? O que é Medusa? A Gorga Medusa, vocês lembram dela, né? Que tem os cabelos dela são serpentes. E quem olha para Medusa morre instantaneamente. Olha que coisa interessante, não é, gente? Porque no mito bíblico também, o que vai acontecer com
algumas mulheres fugindo de Sodoma e Gomorra serão mortas porque olham, imediatamente se transformam em sal. Ora, o que acontece com Medusa? Medusa, ela porta o olhar que vaza e destrói o outro. Esculpida sempre frontalmente, seus traços são breves e paradigmáticos, delineiam extremidades que se excluem. Olhar para Medusa significa morrer, silenciar-se, tornar-se cego. O olhar da Medusa cega, mata. Né? Olhar flamejante, cabelos serpenteados, riso esgarçante, a gorga é a face do outro que aniquila qualquer outro. Pura treva. O olhar da Medusa é pura treva. A máscara monstruosa de Medusa traduz o desejo de morte daquele que é absolutamente outro. Olha bem, que mesmo onde se alça o olhar como portal do conhecimento, também se acentua que o olhar pode ser também o quê? Mortífero. Ora, se nós admitirmos, como Júlia Kristeva, que é legítimo, aspas, falar-se em sujeito quando a linguagem reúne uma identidade em instância de enunciação e lhe confere, ao mesmo tempo, um interlocutor e um referente, fecha aspas, podemos nomear como Medusa, todo e qualquer olhar, em toda e qualquer plataforma ou dispositivo que promove o naufrágio do outro. Assim, o olhar do colonizador sobre o colonizado, o olhar que ainda hoje provoca a morte, é um olhar Medusa. É um olhar que estigmatiza, desqualifica, desvaloriza, perdoem, torna o outro face do não humano, deseja e pratica sua morte. E é também um olhar de controle. Vamos lembrar Foucault? Sob esta ótica, né? Vamos usar, pelo menos ironicamente, né? Sobre esta ótica, a norma é sobre o outro vigiar, controlar, punir, excluir, segregar, eliminar. Rosane, na aula dela, semana passada, chama atenção para os 3 estágios do sistema de desqualificação do outro, através do que a Tilly Mbembe traduz para nós. Vamos lembrar o que Mbembe fala. Quer dizer, qual que é essa transformação do outro, como é que se dá essa transformação do outro no sistema colonial? O outro passa a ser objeto, moeda e mercadoria. E ele está falando aí, né, especificamente do outro africano. Ora, esse outro objeto, podemos desdobrá-lo, né? Nesse outro objeto está também o outro como um olhar, como objeto do olhar pernicioso, macabro, exterminante. O olhar do sistema colonial cria o outro africano. Inventa o outro negro como imagem degradada, não humana ou aquém do humano,
como várias vezes escreveu Hegel. Mas não apenas Hegel. Todo o pensamento sobre a história no século XIX, na Europa, está fundada nesta ideia. Apenas alguns são considerados que têm história, ter história e, portanto, humanidade. Ora, vamos lembrar, né? Aquilo que nós realçávamos ainda há pouco. Imagens são formas pensantes. São formas de pensamento. E sempre podem nos trazer, repetindo o Samen, né? Um pedaço de real para roer. Vamos lembrar também, não é, gente? Que todo esse pensamento que embasa o olhar medusa, desculpem, europeu sobre o outro, seja no passado e no presente o outro africano, seja agora na nossa atualidade, todo o outro que não é considerado branco, ou todo outro não branco, né? Aí estamos todos nós. Estamos todos nós, de todas as etnias do mundo, como objeto de desqualificação do olhar medusa, que promove a ideia da supremacia branca. Vamos lembrar, há poucos dias, numa sessão no Senado brasileiro, em que um assessor do Executivo teria feito, temos que usar o teria, porque ainda está em julgamento, um gesto emblemático da supremacia branca. Num país que mata, assassina populações inteiras. Né? Podemos pensar, então, esses mecanismos de disseminação desse movimento de ideias assentadas nesse que eu chamei do olhar medusa. Né? Ora, assim como eu disse há pouco, estas imagens, e todas elas, nos afetam e nos comprometem. Porque, né, repetindo o que diz o Samen, a imagem, ele traz o pensamento daquele que o produziu, mas traz também o de todos aqueles que olharam para essas imagens. Ou seja, olhar para essas imagens e ficar indiferente é contribuir para a permanência do olhar medusa. Ora, essas imagens, como eu disse, são grotescas e cruéis, mas são também ardilosas. Aí eu remeto a um livro maravilhoso de Edmilson de Almeida Pereira, que se chama Os Ardis das Imagens. Então, vamos lembrar, então, que quando eu chamo no início dessa nossa conversa uma imagem, a da senhora Sara Sartigi Bartman, nascida em Kuga, África do Sul, em 1789, da etnia Khoisan, e falecida em Paris em 29 de setembro de 1815, né? Como este corpo, em vida e em morte, foi usado, sobreusado e ainda é hoje repetido nas imagens que daí derivam. Sobre o negro, que daí deriva. Sempre como aberração, como não humano, ou como tradução do ridículo, do grotesco. Muitas vezes, não é?
O olhar pode cegar ou conduzir à cegueira. Quando nós nos acostumamos à constelação dessas imagens e sequer nos inquirimos sobre as mesmas. Vamos lembrar, né, gente? A imagem medusa, como eu disse, cria uma cegueira e a surdez. A invisibilidade e a indizibilidade, pois traduzem como visão de uma ideia sobre o negro criada à sua revelia. E é esta imagem medusa e este silêncio que provoca que vão, muitas vezes, justificar a morte e o extermínio de povos inteiros, que vai privar os indivíduos de poder. Nesse sentido, a pessoa vai tornar-se, dentro desta ótica, né? A pessoa vai tornar-se invisível, portanto, aquilo que não é visto, pois, como afirma Ralph Ellison, a pessoa só vai ser vista e percebida como o sentido que produzido pela imagem viciada sobre aquela pessoa, sobre aquele povo. E esta imagem viciada, ela é, em geral, criada à revelia do sujeito ali representado e o estigmatiza. Torna-o sujeito à morte, não à humanidade. Como rotina em nossas retinas. E indizível, porque esta mesma imagem viaja por uma voz alheia e não por sua própria voz. Movimento 3. Um olhar devir descolonizado. Ora, seja no passado mais longínquo, seja na contemporaneidade da nossa atualidade, em vários âmbitos das artes, só para falar das artes, né? Mas eu diria, em vários âmbitos da reflexão, muitos têm se insurgido não apenas contra as imagens, mas contra o espetáculo da gratuidade da morte, contra seus efeitos predadores, buscando desvelar, olha de novo ver, esses olhares medusa. Em 1986, um escritor e pensador e filósofo queniano chamado Ngugi wa Thiong'o lançou um livro seminal intitulado Decolonizing the Mind, Descolonizar ou Decolonizar a Mente, 1986. Este livro, mas ele já estava usando esse termo há muitos anos antes de lançar este livro. Este livro foi fruto de uma coletânea de palestras que ele proferiu já quando estava exilado do Quênia, devido à sua oposição e denúncia das alianças dos governos locais com o imperialismo ocidental. Então, já naquela época da publicação do livro, 86, muito antes de o termo tornar-se um modismo ou uma recorrência, Tong nos alertava sobre que a democracia só poderia, de fato, existir e a superação do imperialismo europeu só poderia ser almejado a partir da decolonização da mente.
principalmente através das várias linguagens que sustentam a dominação e o olhar do dominante em todos os âmbitos do conhecimento. Ou seja, o que ele vai dizer? E diz ainda hoje, né? Não há como decolonizar ou descolonizar, né, sem que se descolonialize a mente. E aí, ele vai nos lembrar, né, naquela obra e em várias outras, como que a linguagem, as várias linguagens, são pensamento, traduzem conhecimento e informam as formas simbólicas das culturas. Por isso eu dei aquele exemplo lá com Marilena Chauí. Até na nossa mais simples rotina, nós reproduzimos e disseminamos, muitas vezes, o mesmo pensamento contra o qual queremos confrontar. E aí, ele vai, o Tong, o Gug, ele vai realçar, né, como que isto é perverso. Porque todas estas linguagens, incluindo aí a linguagem verbal na sua potencialidade, são as que vão constituir as nossas crianças, desde a mais tenra infância. Nos sistemas educacionais, nos convívios sociais, nas artes, no cinema, na televisão, né, na escola, nos livros que vai ler, em todas as plataformas que vai ter acesso, né? Ou seja, ela vai, as nossas crianças, sejam as negras, sejam as brancas, em formação, sempre se defrontam com imagens depreciativas sobre o negro. Crianças negras e brancas, de todas as cores, de todos os matizes. Portanto, para as crianças negras, elas são formadas por um sistema, né, que, desde a mais tenra infância, as traduz como de um modo depreciativo. E olha o que ele disse. Este é um modo de colonizar a mente. Tanto a mente das crianças não brancas, quanto a mente das crianças brancas. Umas que vão crescer com a ideia de que, né, são indesejáveis e indesejadas. E que nunca vão se deparar com imagens, ou muito pouco, que as dignifiquem. Ao passo que o outro vai crescer achando que aquele sujeito, se é que é um sujeito, né? Não é à toa que quando se ouve nos campos de futebol, ou em vários lugares, né? Shoppings, ruas, praças, das nossas casas, em todos os lugares, os termos macaco para designar o negro, isso advém de quê? O macaco é o quê? O não humano. Ora, então, o que o Negug vai chamar a nossa atenção? Essas crianças, e depois esses adultos, são formados por um pensamento que as exclui como sujeito, como pessoa, como ser de cultura e de história. E mais, e que molda as suas subjetividades. E aí ele vai dizer, faz necessário, né, portanto, transformar todos esses processos e procedimentos a serviço da mente colonizadora e do pensamento imperialista. Então, há que descolonizar as mentes. E, às vezes, por processos radicais. Por exemplo,
O Nyingudi vai afirmar, né? Eu vou resumir aqui, porque eu coloquei em inglês, que a cultura, ela incorpora uma série de valores. E nós sabemos isso, né? Valores éticos, morais, estéticos, uma série de valores que constituem o sujeito. Ora, e aí então ele se perguntava, se as nossas crianças, seja em África, seja nas Américas, né, são formadas por esses signos culturais que as desqualifica, ele pergunta então, so what was the colonialist imposition? O que é esta imposição colonialista na linguagem está fazendo com as nossas crianças? É incrível, né? Porque eu acho que ele vai lá na fonte. Porque geralmente nós abordamos a questão da potência desse olhar destrutivo, que se transforma em ações de violência, né? Já em relação ao sujeito adulto. O que ele está dizendo é que esta é uma arma, um instrumento, e aí, no caso, uma arma muito eficaz de todo e qualquer sistema de colonização. E aí, gente, ele dava, naquele momento, né, já tinha dado, nos anos 80, um extraordinário e muito mal compreendido exemplo. Ele que já era um escritor famoso, né, que escrevia em língua inglesa, em língua francesa, que já era publicado em língua francesa, em língua inglesa, e que já tinha textos seus traduzidos nas línguas europeias, ele para de escrever a sua literatura em língua europeia. E começa a escrever toda a sua literatura na língua Gikuyu, que é uma das línguas do Quênia. Ou seja, se a colonização do outro entra pela linguagem, se no caso do Nyingudi, a linguagem que mais ele utiliza é a língua, e se a língua é um dos modos, né, como nós vimos na Cachauí, de imprimir colonidade, o que ele vai fazer? Ele vai, então, passar a não escrever na língua europeia, na medida em que as línguas europeias, nós sabemos de língua é pensamento. Ela traduz, justamente, ela traz consigo o pensamento do outro colonizador. E aí ele vai se perguntar, ora, assim como nós, no caso está falando dos povos africanos, vamos conhecer Shakespeare e vários outros maravilhosos escritores na sua língua de origem, por que o Ocidente, né? Por que não podemos escrever nas nossas línguas, ele está falando do escritor africano, e sermos, se o Ocidente nos quiser ler, traduzidos para as línguas europeias, mas não escrevermos diretamente na língua europeia. Ou seja, ele está chamando a atenção, no caso de África, que um dos modos talvez mais potentes de romper com o pensamento colonizador e descolonizar a mente seja através da incisão na própria língua. Portanto, em vez de usar a língua europeia, o escritor africano começara a escrever. Ora, ele foi bombardeado, vocês podem imaginar, né? Por todos os lados. Né? Por N razões, inclusive razões financeiras, não é? E isso causou um grande debate, que, né, não é objeto aqui da nossa conversa, mas que vocês podem imaginar.
inclusive de perseguições contra o próprio Negugi. Ora, o que eu gostaria de salientar é que eu quis dar este exemplo porque ele não apenas está nos seus ensaios críticos revelando, né, o que é todo o processo de colonização, mas ele está buscando transformá-lo, transtorná-lo. Ora, por quê? É que ele vai mostrando para nós, né, que muitas vezes o pensamento das imagens não desvela as motivações históricas e metodológicas da prevalência desses processos, dessas imagens nos processos de colonização das mentes, né? Por isso, falando com ele, seria necessário interromper esses fluxos, incidir sobre esses sistemas, propor outras possibilidades de produção e registro da imagem. Ora, e aí, nós caminhamos já para, né, já estamos caminhando para o fim, o Martin, Susan Martin, vai nos chamar a atenção para muitos artistas que, imbuídos de uma postura crítica, né, tentam criar, no âmbito de uma estética, né, em que chama atenção nesses artistas, que ela diz, entre aspas, que o assunto, qualquer assunto, não pode ser transparente se os métodos usados para apresentá-lo são opacos. Ou seja, todo pensamento colonizador não é transparente, né? Ele deixa na opacidade todos os recursos para a sua inscrição. Então, ela vai dizer, a Susan Martin, que eu acho muito interessante. É interessante que para esses artistas, eles vão, né, chamar a atenção, não apenas para o que acontece com a história, entre aspas, quando se transforma em arte, mas o que acontece com a arte quando constrói a história. A arte negra, eu vou correr, que eu acho que nosso tempo está esgotando, né? A arte negra, em geral, tem adotado essas posturas disruptivas. Dentre elas, as artes teatrais e performáticas. E aqui, né, eu vou ler um trecho de Grace Passou, né, que chama atenção para algumas estratégias de intervenções que visam desafiar e arruinar o sistema e essa ampla constelação de imagens sobre o negro. Aí ela vai dizer, aspas, em uma entrevista, para mim, o teatro é uma espécie de aquilombamento. O quilombo é um lugar de resistência, mas é um lugar de se fortalecer com outras pessoas. Isso tudo para dizer que o teatro que eu entendo, o que eu faço, está mais ligado a uma certa artesania social, está mais ligado à feira do que ao shopping. O que eu faço está mais ligado ao corpo, a ideia de uma reunião para poucas pessoas, cheia de riscos. E ela diz, no teatro, me aproximei das funções de criação por gostar delas, mas também para criar espaço para mim. Uma parte considerável da arte no Brasil é muito elitizada e acaba olhando para os corpos negros de forma elitizada também. Me aproximar das funções conceptivas me fez criar um campo para existir plenamente na forma que acredito. E aí, não é, gente? É interessante, eu não vou ler várias dessas concepções, né? Mas o que talvez a gente pudesse, para resumir, é dizer que tem toda uma prática performática e teatral na atualidade, e estou falando especificamente no caso brasileiro, mas não se resume ao Brasil, não é? Que visa, de certo modo, não apenas desvelar ou revelar a prática racista
a prática do extermínio, não é? Não apenas nos comover, mas nos fazer mover, nos afetar, incidindo no próprio sistema. Ora, vem de variados lugares pelo Brasil afora. Né? E aí, quer dizer, o importante é que em todos esses grupos, eu teria vários deles aqui para citar, mas em todos esses grupos e movimentos, ao visar romper, e aí, olha bem, o viés de negação do negro e de sua história na tradição teatral e social brasileiras, ao recusar o corpo interditado pelas formas disformes e excludentes, engendradas pelos ideais universalistas restritivos e pelas tirânicas imagens enunciadoras do imaginário racista, ao esculpir a pessoalidade negra e tudo que habita como continente também passível de experimentar júbilos, prazeres e afeições, espargindo um forte efeito de presença e de pertencimento, essas práticas teatrais integram uma tradição estética afro-referenciada que se instaura como rasura da doxa, como uma coreografia da alteridade, como uma presença encorpada que realça os mais polifônicos matizes da negrura no palco e nas ruas. As cenas negras vestem-se, assim, de uma destacada função ética, expressando um conjunto de valores emanados das epistemologias, filosofias e percepção de mundo ancestrais, de nossas africanias, das mais antigas às mais contemporâneas. Em suas afrografias, nos seus voltejos vocais, nas partituras e espirais do corpo, essas práticas tecem uma gesta possante, instigante, descolonizadora, libertária, que também solicita a memória afetiva de todos os espectadores. E afectos aí também no sentido deleuziano. E assim tentam ressemantizar as rotinas do nosso cotidiano, afetar nossas histórias individuais e coletivo, visando, e aí olha o visar, e buscando expandir os focos de nossas retinas e os vãos de nossa escuta, revitalizando os palcos e quiçá, ampliando os fulcros de nossas vivências, inclusive as estéticas. Em uma de suas performances, Val Souza termina assim: saúde é pensar amplamente a existência. Não me interessa mais pensar a fragmentação, porque me leva a dar importância excessiva à doença. Quero produzir saúde para corpos como o meu. Lélia Gonzalez dizia o seguinte, aspas, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. E ela dizia mais, é uma conquista dura, cruel, e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Olha, nenhum olhar. Agora voltamos à descolonização do olhar, né? Nenhum olhar é inocente. A não ser que, quiçá, pudéssemos devolvê-lo à infância da não discriminação. Descolonizar o olhar é também uma operação de linguagem, inclusive a estética. Mas talvez não baste apenas, e aí uma provocação, né? Mas talvez não baste apenas, e esse apenas já seria muito, descolonizar o olhar, impedir sua recorrência maléfica constelar, mas, quiçá, incidir, quiçá, nos cabe também incidir no próprio pensamento. E descolonizar a ideia de que o olhar, e apenas ele, seja a entrada para o conhecimento, principalmente para o conhecimento do outro. Quem sabe descolonizar o olhar
seja descolonizar, portanto, essa ideia do olhar como a única entrada para o conhecimento. Fazer entrar a escuta e os sons nos óculos e espectros das imagens pensamento, das imagens conhecimento. Alçar também a escuta como possibilidade de entrada de pensamento e produção de conhecimento. A gnoses, as várias gnoses, de nossas matrizes e motrizes africanas, nos indicam que ouvir e escutar são também meios potentes e possantes de criar conhecimento, de produzir pensamento, de auscultar o outro em nós, o outro de nós, corpo de voz e sonoridades, corpo de alteridades e de devires. Corpo que se ergue não sob o olhar medusa que os assassina, mas sob o vozeado bailarino que também os constitui, que também podem trazer o saber como presença e encantamento, como em Ismael Gil, que também essa semana passada nos deixou. Corpos que instauram um olhar devém, como diria Deleuze. Isso talvez, né, meus amores, para não dizer que eu não falei da palavra, isso talvez seja um desejo. Mas não um desejo sonhado. Um desejo a caminho de um devir. Obrigada. Fala maravilhosa. Ai, viu, gente? Olha só. Os aplausos. Então, vocês devem concordar comigo. Ela disse, olha, tudo que a Rosane disse de mim, vocês podem esquecer, desconsiderar. Ou seja, tudo que eu disse dela, vocês devem resgatar agora e multiplicar, né? E colocar numa perspectiva aí, numa escala exponencial. A gente agradece, Leda, a sua conferência. Então, eu não estava brincando quando eu disse que nós teríamos uma conferência com a Leda Martins. Então, ela nos provoca, nos mobiliza, né? Nos emociona, com uma fala densa, né? Com reflexões. E o que eu gostei, Leda, quando a minha aula da semana que vem, eu vou fazer um trajeto do olhar, né? E o meu trajeto começará pelos filósofos, pela filosofia antiga. E você já antecipou esse trajeto de maneira bela. Tem uma frase que diz, Leda, que quando você vai dizer a mesma coisa que o outro diz de maneira mais bonita, então prefira o silêncio. Isso significa dizer que eu vou ter que escalonar o que eu falaria na aula que vem, porque eu com certeza não conseguiria falar mais bonito que você, né? Então, te parabenizar. A gente ia começar com uma provocação. Então, ontem, na nossa conversa, a Leda sugeriu, olha, eu estou com um material pronto, algumas provocações, então você me provoque depois da minha exposição, e aí a gente abre para as perguntas, né, para as outras provocações. São duas questões, né, Leda? Eu acho que você nos ensina de maneira muito majestosa por que discutir o olhar é uma discussão fundamentalmente política, né? O olhar não são só os nossos dois pares de olhos, como eu disse na aula anterior, não é só uma questão físico-sensorial, mas esse físico-sensorial ele ganha uma precedência nas relações sociais, né? E você demonstra o porquê. E a minha primeira questão seria, já que você é uma mulher que trabalha com todos os sentidos, você não é ocidental, você não é cartesiana, você não é binária, como é que a gente poderia, numa sociedade em que o olhar ele se tornou o neovalor do capital, né? As redes sociais são isso. O triunfo das redes sociais é o triunfo de um capitalismo digitalizado,
financiarizado, em que o olhar ele é revalorizado em nome de lucros de bilhões. Então, ele é hoje um neovalor do capital. Como é que a gente poderia, nesse empreendimento de descolonizar o olhar, ao descolonizar o olhar, como a gente também fazer dos outros sentidos, né? Da nossa corporeidade, do nosso território, do nosso corpus cultural, como você gosta de dizer, também possibilidades outras de mediação e de intervenção no mundo, né? E fazer isso sem as hierarquias. Eu estou te fazendo essa provocação inicial porque, na perspectiva ocidental, o corpo foi deixando de ser, né? O nosso corpo, né? Tudo que a relação corpo e mente, razão e emoção. Pensar em descolonização do olhar não é dizer que a gente vai ter que desconsiderar o olhar a partir de hoje, mas pelo menos tomá-lo a partir de uma perspectiva da suspensão, ou seja, tirá-lo de uma centralidade, né, que faz coincidir olhar e saber, como você bem disse, eu vou recuperar isso na aula que vem. Mas como é que a gente pode pensar, né, esse nosso território corporal e todos os sentidos como possibilidades desse processo aí de descolonização? A Leda tem um texto lindíssimo, Oralitura, que está disponível na internet, e eu até aconselho vocês também lerem esse texto dela depois dessa aula, porque eu acho que é um texto também que nos indica muitas questões aí, muitas pistas para a gente descolonizar o olhar. Então, como seria, né? Rosane, obrigada, querida. Você sempre exagera quando fala de mim. Então, eu sinto a gente por exagero. Mas olha só, nós em toda a nossa vida, nós sabemos muito mais da história europeia ou dos Estados Unidos, né, do que da nossa. Nós lemos a literatura, sabemos das artes europeias, não sabemos das artes africanas, nem afro-brasileiras ou afro-americanas. Nós lemos desde a mais tenra infância, nós somos educados na filosofia e nas éticas ocidentais, europeias, hegemônicas. Nada sabemos sobre o pensamento africano e afro-brasileiro. Então, uma das vias, para mim, primeiro, é buscar conhecer esse pensamento. Por exemplo, o mestre Didi, eu fiz alguns pequenos apontamentos sobre ética e estética nesse livro novo, e, por exemplo, o mestre Didi vai chamar a atenção, né, quando faz uma pergunta refletindo sobre a questão da arte contemporânea e das várias plataformas, ele vai falar assim, o uso da cultura só tem valor, de fato, quando se agrega na arte os valores éticos dessa cultura. Né? Quando as referências culturais não estão ali simplesmente para ilustrar, não é? ou para chamar a atenção com seus efeitos de mercado. Ou seja, é muito comum hoje se usar, né, vários elementos das culturas negras, mas simplesmente como ilustração, né? Porque se tornar aquilo, ora bem, o sistema mercantilista, o sistema capitalista, ele é extremamente eficaz em transformar tudo em moeda, tudo em mercadoria, tudo em objeto. Né? Ora, por exemplo, quando nós nos atentamos para os valores das culturas negras, né, derivados das culturas africanas, que são trazidas para as Américas a contragosto, mas são, né? E que aqui se reterritorializam os territórios brasileiros, há muitas contradições, não contradições, né? Pensamentos totalmente diferenciados do pensamento hegemônico europeu. Por exemplo, em relação à arte. Nem em África, nem nos nossos terreiros, onde essas percepções de mundo se reimplantam, né? A arte
não é um bem mercadológico. Ela não é precificada. Primeiro, não existe nesses terreiros, seja nos candomblés, nas umbandas, na capoeira, nos reinados, todos os ambientes em que ela se manifesta, a ideia, né, de que a arte está separada da comunidade, do sujeito. Né? Não existe a ideia da arte pela arte. Só é considerado belo aquilo que é um bem, mas não um bem precificado como moeda, um bem para a coletividade. Aquilo pode ser um som, uma máscara, um movimento dançante, o fazer de uma comida, um aroma, um vestuário, um adereço, um adorno. Só é um bem, né, se nele se irradia, através dele, força vital. Ou o axé para os povos Nagô-Yorubá. Força vital para os povos Mbantu. Né? Então, ele não é a arte de cantar, produzir sons, pintar, construir belíssimas esculturas, toda a textualidade oral, as oralituras, elas não são um bem em si mesmo, precificado, para o deleite de um, ou para ser comercializado. Esta ideia da arte como comércio não é africana, né? Ela é introduzida em África pelo europeu. Essa precificação. Então, fazer algo, primeiro, é fazer para o bem de. O bem aí, de novo, né? Aquilo que todo pensamento hegemônico europeu traduz em moeda, mercado, mercadoria, né? Se você habita esses terreiros, ou se você não habita, mas se interessa por conhecer essas percepções de mundo, essas filosofias, estes pensamentos, você tem modos de pensar que, por mais que o pensamento europeu seja hegemônico, ele não é universal, ele não é total, porque ele não consegue produzir um esquecimento completo. Esses sistemas de saberes e de pensamentos estão dispersos por todas as Américas. Agora, o sistema que nós vivemos, gente, é muito forte, muito poderoso. Mas ele não é universal. Muitas vezes, nós nos pensamos nas culturas negras, em suas variadas formas de manifestação, de novo com um olhar exótico. É bonitinho, não é? É colorido. Nós nos recusamos muitas vezes a pensar nas culturas e nas formas culturais como pensamento, como conhecimento. E olha bem, nesses nossos sistemas, o conhecimento, primeiro, se produz pelas sonoridades. Então, nós não temos que buscar alhures. Nós não temos que inventar nada, viu, Rosane? Está aí à nossa disposição. Olha para você ver. Também neste livro, eu reproduzo um texto meu com algumas modificações sobre os Machacali. Né? Como que para os Machacali também a apreensão do mundo através do canto, dos sons. Então, eu acho também, sabe, Rosane, que muitas vezes nós somos tão fissurados pelo pensamento ocidental, e realmente ele é belíssimo. Então, eu chamei a atenção aqui de trouxe alguns pensadores,
que estão num livro maravilhoso sobre o olhar. A filosofia ocidental é maravilhosa, mas a filosofia africana também é maravilhosa. Então, mas nós damos ênfase àquilo que nós achamos que é a única coisa que existe, e não é. Não é? Quer dizer, todo esse processo, eu nem sei se, né, se posso chamá-lo assim de descolonizar, mas vamos dizer, de insistir em que certos saberes não desapareçam, não sucumbam, estão aí para a nossa perquisição. Né? Quer dizer, para mim, tem que haver a vontade de saber. A vontade de saber para além de um saber que se quer universal. Isso não quer dizer excluir os saberes ocidentais, não é isso. Mas ter a consciência de que eles não são universais. Que há vários modos de percepção do mundo. Seja como visão, seja como audição, seja como agregação, seja da audição, seja da visão. Ou de outros, né, meus amores? Ou de outras possibilidades, táteis, etc. Ou seja, o que eu quero dizer, Rosane, que não precisa de... Não é que não demande o esforço para mim, é criar o desejo deste conhecimento, desde a mais tenra infância. Porque, em geral, olha para você ver, né? Uma das coisas que nós fazemos, e aí é interessante, que toda a filosofia ocidental também ela vai chamar a atenção. Esta ênfase no olhar, né, como intelecto, de certo modo, ela quer excluir toda a possibilidade sensorial das corporeidades, né, querido? Ela não combina, quer dizer, ela elege né? Assim como ela menospreza ou deixa de lado todos os outros sentidos, através também o conhecimento se dá a conhecer. Não é à toa que o corpo será tão estigmatizado no pensamento europeu, não é? Ao passo que culturas como as culturas negras são culturas do corpo, mas não como o exótico, não é, gente? Não como a ideia da sexualidade exacerbada. Não, 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 não. A ideia também do corpo como portal, local, inscrição, disseminação de conhecimento e produção de conhecimento. Agora, não podemos esquecer que na prática ocidental, no próprio Ocidente, este pensamento exclui outros tipos de concepções dentro do próprio Ocidente que tinham no corpo também o seu veículo de inscrição de conhecimento. Não vamos esquecer, e eu gosto muitas vezes de lembrar isso, que há o pensamento ocidental pela via do pensamento do corpo na ótica judaico-cristã, né? O corpo tem que ser, nessa ótica, um sacrifício, sacrificial, né? Na ótica das culturas africanas, não prevalece o corpo sacrificial. Né? Não prevalece o silenciamento do corpo. Por isso que é muito interessante nós pensarmos que, apesar de todas as restrições, todas as coerções, todas as exclusões, todas as censuras dos pensamentos, seja dos povos pré-colombianos, todos os povos indígenas das Américas, todos, seja dos povos negros para cá trazidos, a sua revelia, esses saberes, apesar de serem demonizados, discriminados, excluídos, eles permanecem. Eles permanecem, né? Ou seja, você barra, por exemplo, Estados Unidos, barra-se o tambor. Nas igrejas não se pode usar as mãos para fazer ritmo. E vamos lembrar, né, que ritmo é uma das formas mais expressivas de tradução dos sons como universos de criação de saberes.
Então, você amarra o sujeito. Ele tem que ficar quietinho, rígido, né? O corpo não pode se expressar, apenas o olhar. Mas aí, né? O que acontece? Os pés começam a fazer aquilo que as mãos são proibidas de fazer. O que nasce daí, meu povo? O que nasce daí? Você recria o tambor, você recria o ritmo através dos pés. Ou seja, este corpo nunca foi, de fato, esse pensamento. E todas as chacinas não conseguiram eliminá-lo. Né? E olha, chacinas que continuam. Nós estamos falando não apenas do processo de colonização escravista, do sistema escravista, mas de todos os genocídios, mundo afora. Né? Então, Rosane, quer dizer, no meu entendimento, eu me sinto privilegiada por ter sido constituída também pelos queimados. Ou seja, eu fui constituída desde a mais tenra infância, não só pela ótica, né, do privilégio da escrita e da visão, mas, e talvez principalmente no meu caso, né, pela percepção do mundo como som, movimento. Né? Mas nem todos têm esse privilégio. Mas não precisa ser um privilégio. Basta, se nós quisermos utilizar um dos modos, né, de transmissão de conhecimento, basta ler essas filosofias, né, ver sobre outra ótica, olha a ironia, esses saberes, ouvi-los. Né? Então, assim, por isso acho que o Miguel, quando ele fala que tem que ter uma intervenção direta na formação da criança, nos todos os sistemas educacionais. Repete o nome, até para o pessoal, é Nigub, né? Que é Miguel, se escreve assim, eu vou soletrar para vocês. Eu não sei se tem algo dele traduzido para o português, mas ele é um dos mais importantes filósofos e escritores africanos. Tá? Deixe-me ditar para vocês, porque o nome dele olha só, Thiong, que é o sobrenome, Thing, apóstrofo O, Ngugi, Ngugiua. Ngugi, Ngugi, uma palavra, Ua, outra palavra, Thiong, Thiong, apóstrofe O. Assim, um dos mais, né, eu considero, quer dizer, agora, olha para você ver que coisa interessante, né? Se Ngugi, quando a gente fala dos lugares de poder, muito que hoje, nas teorias da descolonização, raros vão citar o Ngugi. Agora, ele está lá, gente, no começo dos anos 80 e antes, chamando a atenção e usando esses termos. Descolonizar, decolonizar. Mas vem de onde? De um escritor africano. Viesse de um escritor em língua, ele mesmo escrevendo em inglês e em francês, mas viesse de um escritor, não é? Dos lugares hegemônicos, possivelmente, inclusive a obra dele já teria sido traduzida para o Brasil, né? Para o português no Brasil. Daí talvez E isso é algo também. Como que nós temos acesso a esses pensadores? É necessário que o mercado editorial os edite, traduza, coloque-os à disposição a preços acessíveis, inclusive, né? Quantos de nós conhecemos da literatura, das literaturas africanas? Pouquíssimo, né? Muito pouco. Então, quer dizer, de novo eu digo, o acesso não é tão fácil nem tão amplo quanto é o acesso a
toda a produção europeia e norte-americana dos Estados Unidos, mas não é uma impossibilidade, meu amor. Não é uma impossibilidade, né? Uma das coisas, talvez, pelo que eu acredito, que realmente respeitar a alteridade, eu detesto a palavra tolerar. A alteridade não é para ser tolerada. É para ser. Você tolera uma dor de cabeça, meu amor. O outro não, né? O outro é para ser respeitado. Isso também é quebrar a lógica do pensamento que exclui o outro. Qualquer que seja o motivo de exclusão. Raças, etnias, religiões, sexualidades, afetividades, etc. Gênero. Né? Então, tem uma das etnias africanas em que o significado da palavra para fala quer dizer ser vários outros. Então, olha só, potência de ser vários outros seria a palavra fala, né? Que se traduz como som. Essa é a primeira provocação e a outra. Se você deixar, né, Rosane? Eu falo sem parar. Não, a outra já seria em relação a Ngug, mas você... eu estava na dúvida, porque tem outro pensador africano que não, eu estava achando que fosse ele, não é? E aí eu passaria para o público, né? A gente ainda tem 13 minutos. Jaqueline, tem perguntas do pessoal para... Então, não sei se estava todo mundo na aula passada, e aí quem quiser fazer pergunta pode usar esse signo aqui, que fica no Teams, que é o de levantar a mão, ou apontar aqui no chat, que aí a gente prefere que a própria pessoa faça do que digitar ou no chat, né? Mesmo, faça... Isso. Solte a voz. Exatamente. Se ninguém tiver, eu tenho uma pergunta. Sim. Josiane levantou a mão? Eu levantei a mão, sim. Queria parabenizar, assim, tem sido incrível esses momentos com vocês. E, sim, não vou fazer nenhuma pergunta muito... nada a declarar, assim, acho muito bacana esse conjunto de autores que você... essa construção que você faz é muito linda, assim, é muito delicada. E aí, vocês estão me ouvindo? Estamos, está ouvindo. E aí, assim, você fez uma fala que para mim é muito importante, porque eu sou da área, né, da saúde, e você fez uma referência sobre a saúde, eu gostaria muito de roubar-tirá-la, assim, de ter, assim, para mim, se você puder me dar referência para eu incorporando e trabalhando também a saúde dentro desse olhar não colonizado, porque o nosso corpo é colonizado, então eu trabalho muito nessa perspectiva. Foucault e Agamben, um monte de gente aí, e a gente precisa também trazer outros autores para o nosso portfólio. Era isso. Muito obrigada e, assim, lindo demais. Eu estava tentando te localizar aqui e não consegui. Obrigada a você. Essa ótica, você sabe que eu acho assim, quanto mais a gente apreende, né, esses outros modos possíveis, eu aprendi muito com um grande amigo, Toninho Machacali, com quem convivi durante muitos anos, até a morte dele. Lá no reinado, né? Quer dizer, nesses lugares, o que prevalece é a cura, né? A saúde, tudo, mas é em tudo. Quer dizer, a saúde não é algo simplesmente assim, eu estou com uma dor de cabeça, então eu vou buscar um remédio. Não é, não. Em tudo, essas culturas, em tudo, o corpo busca irradiar, né, o que para a vida, a força vital.
Então, é em tudo. Então, o alimento não é assim, eu vou sentar lá agora e vou... Não, é o próprio fazer, né? É um processo de tradução de cura. Olha para você ver, isso é tão importante que até o modo como as pessoas vão colher os alimentos, ou vão com eles manter uma certa relação, é importante no processo de cura. Ou seja, a ideia de cura é uma ideia da rotina. Tudo é feito para a saúde, não para a doença. E nesse tudo, né, não, o remédio não é simplesmente assim a pílula, né? O chá que você vai... Não, é tudo. Cantar é remédio. Cantar é vida. Cantar é saúde. Dançar é saúde. Tocar é saúde. Conversar é saúde. Sabe, assim? Tudo é saúde. Então, a saúde não se restringe nem ao alimento em si, né? Nem ao remédio. Buscar a saúde, ter saúde, está nesse modo de experimentar o mundo, né? E olha para você ver, quando se fala muito das culturas negras, esse povo, né? Só sabe dançar. Ora, de novo o exótico, né? É porque o processo de construção da saúde também se dá pelo dançar, pelo cantar. Então, eu sempre digo, onde está o negro está a possibilidade da dança e do canto. Não porque nós somos exóticos, mas porque ali, né? E todos esses processos são processos de privilégio da saúde. Por isso que olha para você ver, nesse âmbito, a necessidade da morte, da boa morte. Boa morte. É diferente da morte que vem pelo assassinato, pela violência. Né? Porque a morte significa a possibilidade da transformação. E é da transformação que se originam os ancestrais. Como movimento, cinesia. Né? Possibilidade das espirais do tempo. Então, olha para você ver. Nós temos aí um repertório de conhecimento. E que não é igualzinho, né? Eu sempre falo, nós tivemos várias matrizes de conhecimento que vieram para o Brasil. Assim como há nas Américas várias matrizes de conhecimento dos povos indígenas. Então, há muito conhecimento para a gente poder, se quiser, conhecer. Né? Nós não somos um absoluto. Esses saberes, a África é um continente, né, gente? De lá vieram uma infinidade de conhecimentos, de várias etnias, assim também como nos povos das Américas. Se você quer ver uma coisa, quando eu sou assim, eu gosto muito de ler também, de ouvir, de ler, de cantar, de dançar, e eu lia, lá nos anos 90, um livro, eu estava montando um espetáculo teatral que eu criei, né, concebi, co-dirigi, produzi e atuei. E aí, eu quis usar muito da textualidade dos povos indígenas americanos, do mais norte ao mais sul. Então, eu me voltei para alguns livros em espanhol e que reproduzem muito dos cantos toltecas, astecas. E um deles me impressionou muito, que neste canto, que é um conto-canto, o pensamento que ali se exprimia era o seguinte, que as cidades não eram instituídas como cidades, não era quando se terminavam as construções e se inauguravam os prédios, não.
A cidade só era pensada como cidade quando era habitada pelos cantos. Então, a estrofe, né? Eu não sei de cor a estrofe, mas a estrofe que diz isso é de uma beleza. Ou seja, e olha o pensamento, né? Que maravilha. Que constitui a cidade, o que constitui o ser, não é o prédio, é o canto. Né? Então, e isso é maravilhoso, né? Do mesmo modo, mas sob uma outra ótica também, apreender, né, essa ideia do canto imagem Machacali também tem sido assim, de um enriquecimento muito grande. O que talvez seja uma coisa que difira a civilização ocidental hegemônica, aquela que prevalece, né, de outras civilizações, é essa exclusão do outro, né? Raramente nós vamos ver em outras civilizações essa completa exclusão do outro. O próprio Deus judaico-cristão, ele exclui todos os outros, né? Ao longo da sua narrativa, ele vai traduzindo essa ideia. E aí é interessante, por exemplo, se nós voltarmos, por exemplo, ao próprio Egito Antigo, no Egito Antigo havia um templo para o Deus desconhecido. Quer dizer, sempre havia um local, todos os povos que eram, vamos dizer assim, conquistados, né? A ideia não era exterminá-los. Né? E muitas vezes os deuses desses povos ganhavam lugar nos templos egípcios. E sempre havia nos templos egípcios um lugar para aquele deus ainda ser conhecido. Né? Então, assim, é muito interessante, porque várias das culturas que antecedem Grécia e Roma, né, elas se fazem não pela ideia do outro como bárbaro, né? Do outro não como aquele a ser eliminado, per si, né? Per si. A civilização ocidental que prevalece, ela se funda, né? Os próprios mitos, é muito interessante se nós pensarmos na Medeia, né? Medeia, que é esse outro radical, né? Medeia, ela é não branca, né? Ela é estrangeira, ela é sacerdotisa, né? Ela é portadora de um conhecimento metafísico, né? Então, ela é esculpida como o outro, totalmente o outro a ser eliminado, extirpado. E isso é muito interessante, porque no próprio Ocidente, o próprio Deus, que é o Deus da alteridade, é um Deus estrangeiro, que é Dionísio. Né? Dionísio, ele não é parte dos primeiros deuses olímpicos. Ele é um deus estrangeiro. E olha que interessante. Nele é que se dá a ideia do acolhimento do outro. Então, bom, é um assunto muito bom, né, gente? Mas aí... Muito bom. Vamos deixar para outro dia? Meus amores. Obrigada pela sua atenção, fiquei muito feliz. Agora eu liguei. É que eu estou vendo aqui a carinha do nosso querido colega Luiz Paulo Lima, a quem eu cumprimento, em nome dele, cumprimento toda a turma que está até aqui conosco. Luiz Paulo Ei, Luiz. Fotógrafo, um profissional aí. Não, e uma carinha ótima, né? Eu fico tentando, assim, ver as carinhas. Então, Luiz